Muito boa noite, tudo bem com vocês? Chegamos à hora do nosso estudo, do nosso momento de comunhão, do nosso momento de serviço. Estudo, comunhão, serviço. Amizade, fraternidade. Muito bom, que assim seja. Sempre exercícios de amizade, de fraternidade, de serviço, de comunhão, de estudo. É assim que a gente vai crescer. Cresçamos sempre e cada vez mais conscientes. Muito bom. Continuaremos hoje, claro, nossa trajetória marcada pelo Livro dos Espíritos. Esse é o nosso mapa. Nessa nossa autodescoberta, nessa descoberta das leis do mundo, nessa descoberta dos meios de crescimento. Que assim seja. Hoje iremos conversar sobre uma realidade muito antiga, trazida no Oriente, já conhecida de bastante tempo, trazida também no cristianismo primitivo, mas muito pouco estudada no cristianismo tradicional. Paulo de Tarso, confirmando revelações do Oriente, disse que assim como temos um corpo físico, temos também um corpo espiritual. No Oriente se fala não de um, mas de vários corpos, que podem tranquilamente ser interpretados como atributos de um corpo espiritual. A revelação não se dá abruptamente. Nenhum educador passa aos seus alunos conteúdo excessivo, conteúdo a mais do que ele seja capaz de assimilar. Então, sob o nome de um corpo espiritual, na revelação do Espiritismo, se pode depois, num desmembramento desse estudo, falar de corpos espirituais. Assim como, por exemplo, a inteligência do ser humano inicialmente foi apontada pela ciência como uma única inteligência, detectada pelos testes de QI, coeficiente de inteligência, mas mais tarde foi se percebendo que é uma inteligência lógico-espacial, uma inteligência de linguagem, uma inteligência emocional. 9 tipos de inteligência. Isso não tira, em hipótese nenhuma, a característica integral e integrada da inteligência. Apenas desmembra para efeito de estudo, para efeito de conhecimento, para efeito de desenvolvimento, a inteligência e as inteligências. A ciência também é assim. É claro para os matemáticos a ligação da matemática com a filosofia, por exemplo. É claro para os filósofos a ligação entre a filosofia e a psicologia. Há inclusive conflitos entre essas áreas do conhecimento, na medida em que a filosofia seja realizada clinicamente, com horas de atendimento, clientes se aproximando demais da psicologia. Na verdade, a ciência e o conhecimento é uno. Nós desmembramos para aprofundar até o ponto que seja possível estudar em separação, para depois estudar
os diferentes conhecimentos, as diferentes inteligências, os diferentes corpos espirituais como um todo. Nós somos um, disse Jesus. E nessa unidade é que seremos melhor compreendidos. Assim como o movimento de um astro só é bem compreendido à luz do sistema planetário ao qual ele pertence, um animal só será bem compreendido no contexto do seu ecossistema. E um pai, uma mãe, um filho só são bem compreendidos no contexto, no sistema familiar aquele ao qual ele pertence. Sem que haja impedimento de investigação da parte, mas compreende-se uma parte no todo ao qual ela pertence. Então temos sim, assim como temos uma vida espiritual, e nessa vida espiritual não perdemos a nossa individualidade, essa pátria espiritual que é dominada, que é determinada pela mente, vai forjar para cada individualidade um corpo espiritual. Claro que é impossível nos vermos de outra forma que não seja essa a qual estamos acostumados a nos ver no espelho, a nos identificar, a ponto de supormos ser nós. Depois de algumas décadas com essa prática, nos identificando com essa nossa aparência, a nossa mente precisará de algo muito próximo, forjará algo muito próximo. E a mente é o meio é a ferramenta de determinação, de dominação do espírito sobre a matéria. É o espírito que domina a matéria, é o espírito que dá forma à matéria. Quanto mais evoluído, maior a sua capacidade, mas é sempre o espírito que dá forma à matéria, conforme o seu vigor, a sua consciência, a sua clareza, a sua força. Não é à toa que a medicina tanto aponta a psicossomática, o quanto diversas doenças são influenciadas pela mente, campo que tem crescido no decorrer do tempo e que vai crescer muito mais. E de alguma forma, tudo que o homem constrói, um carro, uma casa, um prédio, uma ponte, antes de tudo foi um projeto mental, claro. Os meios, é claro, que de transformar o projeto mental em realidade concreta, aqui na matéria, no materialismo, são diferentes do meio de transformar o projeto mental em realidade no mundo espiritual. Porque há uma outra dinâmica, há uma outra forma de interação entre mente e matéria, mas tudo que é material na produção humana na Terra foi, antes de tudo, um projeto mental. E assim os nossos corpos espirituais, assim as cidades, as colônias espirituais, todas elas, e até mesmo os planetas, são, antes de tudo, projeções mentais de mentes vigorosas. A mente pouco vigorosa, pelo menos,
inconscientemente vai produzir, porque só é capaz de produzir, uma identidade espiritual, a sua identidade espiritual, um espelhamento da sua identidade espiritual, até que ela possa gradativamente até escolher a sua aparência espiritual. Um espírito mediano já é capaz de escolher a sua aparência espiritual. Por exemplo, quando voltamos de vidas passadas no mundo espiritual, voltamos com a aparência que tínhamos nessa outra vida. Porque ao voltar para essa outra vida, nossas mentes se apropriaram de uma outra aparência, de um outro eu. E aí, essa apropriação faz com que na volta a mente amolde no mundo espiritual uma nova aparência. Na verdade, uma antiga aparência. E aos poucos, o espírito mediano que avançou no autoconhecimento pode escolher que aparência vai apresentar. Nosso corpo espiritual é uma importantíssima ferramenta para nós mesmos. Forjado que é pela mente, claro que uma mente vigorosa, em conexão com outras forças da natureza, com outras mentes vigorosas, poderá promover curas fantásticas, porque assim como a mente desarmônica produz doenças, a mente harmônica produz curas. O corpo espiritual é desarmonizado pela mente desarmonizada. Uma pessoa que atravessa uma experiência infeliz, que retém dessa experiência infeliz, que não elabora essa experiência infeliz, mas ao contrário, que retém dessa experiência infeliz sentimentos tóxicos como mágoa, culpa, medo, preconceito, pânico, vão influenciar, vão amoldar o seu corpo espiritual e na reencarnação vão transmitir essa desarmonia ao corpo físico. É daí que vem as doenças congênitas, que tanto desafiam a lógica da bondade e da justiça divinas. Como Deus pode ser bom e justo e todo-poderoso se bebês nascem com doenças congênitas? Por que ele faz isso com os seres? Não é Deus que faz isso com os seres, não é punição. Trata-se apenas da produção do corpo físico, cujo molde é o corpo espiritual, que foi, por sua vez, moldado pela mente. É um encadeamento de múltiplas determinações, sabendo que a nossa mente, por sua vez, é moldada pelas nossas experiências, pela nossa consciência, pela nossa disciplina. Isso se produz saúde, doença produz saúde, se produz desarmonia, produz harmonia, é claro. Sabendo disso, concentraremos-nos muito mais nos exercícios mentais, nas disciplinas mentais, na focalização mental. Por exemplo, duas ferramentas fantásticas de exercícios mentais, exercícios espirituais, são a meditação e a oração. Dedicarmos-nos a essas duas ferramentas é ganharmos capacidade de determinar nossas próprias vidas. Mentalização, meditação, oração. Estude
essas ferramentas, pratique essas ferramentas, fortaleça-se, cure-se, expanda-se com essas ferramentas. Não é? Vamos então às questões? Senão nós ficamos só conversando, apesar de que essas conversas são muito gostosas. A primeira questão é 186. E Kardec pergunta assim: existem mundos onde o espírito deixa de se revestir com corpos materiais, tendo por envoltório apenas o perispírito ou corpo espiritual? Olha que interessante. Mundos onde o espírito não se reveste mais de corpo material, revestindo-se apenas de corpos espirituais? A resposta é sim, existem. E nesses mundos, o envoltório ou perispírito torna-se tão etéreo que para os homens é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Faça um paralelo com nossos corpos físicos que já tivemos na Terra, com os corpos físicos que os homens, os hominais, de diferentes ciclos, de diferentes momentos da história da Terra, já possuíram. O Australopithecus, o Homo habilis, o Homo sapiens. Nós mesmos vimos crescendo, modificando nossos corpos. Você vê a figura que a arqueologia levanta sobre os nossos ancestrais? Nós tínhamos, por exemplo, a boca mais proeminente, o maxilar mais forte, mais destacado, o espaço intracraniano muito menor. São muitas as diferenças entre as próprias últimas gerações. Os jovens são cada vez mais altos. Os corpos, ao longo da história, vêm se mostrando cada vez mais delicados, mais delgados. Olhando nossos ancestrais, a constituição muscular é muito mais forte, muito mais robusta, muito mais similar aos símios, aos macacos. Se na matéria tem havido toda essa mudança de corpos físicos, e a matéria é um espelhamento, uma produção dos corpos espirituais, e esses da nossa mente, como já colocamos, então tudo está em constante transformação, corpos físicos e corpos espirituais e estados mentais da humanidade. Tudo em evolução. E assim como acontece na matéria, acontece no espírito, assim como acontece na Terra, acontece nos mundos. Outros mundos terão corpos espirituais diferentes e corpos materiais diferentes. Não é interessante? Outros mundos poderão já não ter corpos tão materializados como os nossos, e mesmo corpos espirituais mais sutilizados, conforme a evolução, conforme os corpos que teremos. Mais ou menos como um estudante de violino, que nos primeiros momentos lhe é dado para exercício um violino
primitivo, com poucas condições, poucos recursos, e gradativamente ele vai ganhando violinos cada vez melhores, e um pianista assim também, um flautista, e assim também um estudante de eletricidade, de um pedreiro iniciante, um azulejista, sempre terá ferramentas mais precárias e evoluirá nas suas ferramentas conforme for crescendo, conforme for se desenvolvendo. Um pintor, um bailarino, sempre assim. Nós também, a nossa evolução moral, a nossa evolução mental, a nossa evolução espiritual determinará os nossos corpos espirituais e, consequentemente, nossos corpos físicos, até que não seja mais o caso de ter corpos físicos. Bonito, né? Contemplar isso. Depois a questão 186A, Kardec faz assim: então não existe uma demarcação precisa entre o estado correspondente às últimas encarnações, as últimas vivências na carne, e o estado de espírito puro, já sem corpos materiais. Não existe uma demarcação clara. E a resposta é: essa demarcação não existe. A diferença entre os estados vai se apagando pouco a pouco e se torna imperceptível, assim como a noite se desfaz diante das primeiras claridades do dia. Uma outra comparação dos diferentes corpos que nós temos os corpos das crianças, dos bebês, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos. Mas por acaso existe uma linha rígida que separe as diferentes fases de desenvolvimento? Você pode estabelecer como critérios fenômenos que marquem essa divisão. O fenômeno da passagem do corpo infantil para o corpo adolescente, da chegada dos hormônios, por exemplo, é talvez o mais evidente. A menopausa e a andropausa, como característico da chegada da maturidade, talvez sejam igualmente evidentes. Mas a passagem de um bebê para uma criança, você pode colocar como um fenômeno externo, que seria o domínio da fala e o domínio e a capacidade de caminhar. Mas da juventude para a idade adulta, não há uma divisória rígida, nem física, interna, nem social. Social produz-se através da maioridade, que mesmo entre diferentes países se estabelece de formas diferentes. 18, 21 anos. Num mesmo país, a maioridade num aspecto é uma idade, em outro aspecto é outro. Nós, no Brasil, entendemos um ser capaz para iniciar a sua vida laboral, ou seja, ter as primeiras experiências de trabalho aos 16 anos, mas responde por si mesmo aos 18, não recebe mais pensão dos pais após o término da faculdade, que pode ser aos 21, aos 22, aos 23, aos 25. Há diferentes graus de amadurecimento que, às vezes, por
são por critérios biológicos, às vezes sociais, às vezes convenções, às vezes legais. E a passagem do desvestimento, o despir-se do corpo físico para ficar apenas com o corpo espiritual, não há uma linha demarcatória tão clara, e muito menos quando nos mundos em que há apenas seres com corpos espirituais, a passagem de corpos espirituais mais densos para mais sutis. O relato dos amigos espirituais é que, por exemplo, nos umbrais, nas regiões mais trevosas, os seres mais densos não percebem os seres menos densos que circulam entre eles, como nós não percebemos aqui na Terra os espíritos que estão à nossa volta. São diferentes estágios, diferentes mundos que se interpenetram e que só são percebidos de acordo com o grau de consciência e de possibilidade de cada um. Chico Xavier sempre usava a palavra interexistente para caracterizar o médium. O médium, vidente, clarividente, clareaudiente, ele vive na matéria, ele enxerga, ele ouve a matéria, mas ele ouve e enxerga também os seres menos materializados, os seres espirituais, podemos dizer assim, já que somos todos espíritos. Não há uma linha demarcatória rígida. Mesmo aqueles que não veem nem ouvem espíritos, sentem a sua presença, sofrem a sua influência. Somos todos, então, cercados de uma nuvem de testemunhas, como falou Paulo de Tarso, e influenciados o tempo todo de diferentes formas por diferentes seres. Essa consciência é maravilhosa. E por fim, a pergunta 187 fala assim: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Como ficou claro nas nossas reflexões, não. A resposta dos espíritos é: essa substância é mais ou menos etérea. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito se reveste com a matéria própria do mundo em que foi chamado a viver. E essa mudança ocorre com a rapidez de um relâmpago. Assim como um trabalhador da construção civil não vai com o seu macacão, com o seu capacete ao seu culto, não vai a uma cerimônia de casamento com a mesma roupa que vai ao culto, que vai ao trabalho, que vai ao jogo de futebol, que vai à piscina. Nós também iremos alterando as nossas vestimentas conforme os ambientes que formos frequentar, mas também conforme o grau de evolução interior que nos dará acesso a diferentes ambientes. Aprender sobre isso nos ajuda em muitos aspectos, nos ajuda a compreender algo da dinâmica da evolução e de quem somos nós. Porque nós, mais materializados, assim que morrermos, gostaríamos de olhar-nos e de nos ver como, assim como nos temos identificado até agora, com essa mesma aparência, com esse mesmo sexo, com essa mesma raça. Mas à medida que evoluirmos e que ganharmos consciência das nossas múltiplas vidas na Terra, saberemos ter sido de múltiplas raças, de múltiplos sexos, de múltiplas culturas.
nos desidentificando com a matéria e cada vez mais nos identificando com o espírito. Tudo isso com reflexos óbvios na nossa vestimenta física e perispiritual. Muito bom esse aprendizado, muito bacana contemplar e expandir essa visão. Simone Magalhães: gostaria muito de melhorar meu perispírito, ter leveza diante dos problemas, principalmente quando lidamos com pessoas difíceis, não entrar na vibração ruim que transmitem. Às vezes é difícil. Realmente é um desafio significativo, relações humanas, não é, Simone? Mas experimente mudar o eixo. Teresa de Calcutá fala que a questão da vida nunca esteve entre nós e os outros, mas é entre nós e Deus. Pergunte para as relações, pergunte para si mesmo, pergunte para o seu anjo da guarda antes de dormir o que Deus, o que a vida está querendo me ensinar através dessa relação difícil. E assim você desloca do campo da competição para o campo da evolução. Faça essa pergunta por diversas noites após a oração e antes de dormir. Eu garanto que você se abrirá para outras explicações, para uma expansão de consciência que facilitará a vivência dessas relações difíceis. Experimente. Muito legal. Gugu Souza saúda o nosso momento, dizendo da inexistência da punição, sem dúvida. É apenas a colheita do que plantamos. É fabuloso passarmos dessa forma de entendimento da culpa e punição para o entendimento da percepção. Muito boa noite, Maria José Sobral, Rita de Cássia Monteiro, Regina Frutuoso, Simone Magalhães, Roberta Emi, Márcia Tristão. Muito bom estarmos aqui, muito bom aprendermos uns com os outros. Amanhã estaremos novamente dando continuidade aos nossos estudos. Enriqueça-se, potencialize-se, transforme-se e transformemo-nos uns aos outros nessa nossa comunhão, nessa vida, nessas relações. Paz e bem para todos vocês, muito grato pela companhia e até amanhã. Compartilhe, se você entender que esse estudo pode servir a mais pessoas. Paz e bem para todos nós.